Pai tranca filho deficiente e filha de 3 anos no porão, o ato surpreendente que mudou tudo. João, um pai solteiro de 35 anos, olhava fixamente a porta do porão, lembrando-se do que um dia foi a vida dele. Um artista de rua, a cidade de São Paulo era seu palco. Com pincéis na mão e música no coração, ele encantava as pessoas com suas coloridas artes e melodias. Mas a tragédia chegou em forma de um acidente. Sua esposa, a luz da vida dele, partiu, deixando um vazio imenso. Agora, o que restava era um Pedro, seu filho de 10 anos, que necessitava de cuidados especiais, e a pequena Ana, de apenas 3 anos. Sustentar a casa era uma batalha diária, e João se via sozinho, incapaz de adaptar sua dor à rotina exigente da paternidade. Numa noite fria e chuvosa, as sombras dançavam no ambiente à sua volta, e um impulso desesperado tomou conta dele. Com medo do julgamento alheio, do olhar crítico da vizinhança, ele trancou as crianças no porão. A penumbra que uma vez guardou sonhos e risadas, agora servia como um abrigo sombrio. Era um lar triste, onde o cheiro de umidade misturava-se aos ecos de risadas que ali já tiveram. João acreditava que estava protegendo Ana e Pedro, mas a culpa se espalhava por seu coração. Como um pai poderia trancar seus filhos e achar que estava fazendo certo? Entre lágrimas e desespero, ele tentava convencer-se de que aquilo era necessário. No andar de cima, as coisas não passavam despercebidas. Amigos e vizinhos começaram a perceber a mudança brusca. Maria, sua velha amiga, a artista que sempre acreditou no talento de João, observou o comportamento dele mais de perto. Intrigada e preocupada, decidiu agir. Começou a mobilizar todos ao redor, mas João, preso em seu orgulho e vergonha, rejeitava quaisquer tentativas de ajuda. A lembrança do artista vibrante que ele havia sido parecia fading away, e a solidão o envolvia como uma neblina sufocante. Enquanto isso, lá embaixo, os risos de Ana e os sussurros de Pedro ecoavam pelo porão. João, ao ouvir a alegria inútil daquele lugar, sentiu seu coração disparar. Aquela era a única luz que restava em meio à escuridão. O amor que ele sentia por seus filhos não poderia ser trancado junto com eles. A verdadeira prisão estava nas correntes invisíveis da vergonha que ele carregava. O desejo de ser um bom pai estava o consumindo, e naquele momento João percebeu que a solução não era a solidão, mas sim a coragem de buscar apoio. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações nos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Com uma nova chispa de determinação, ele se dirigiu à porta do porão. A hesitação o dominava, mas a voz suave de Ana e as risadas inocentes de Pedro o chamavam para fora daquele ciclo de resistência. Precisava abrir não só a porta, mas também seu coração. Como um pai poderia se permitir criar barreiras? Assim, entre dúvidas e esperanças, João se preparava para dar o passo mais difícil da sua vida. Ele sabia que a chave para a libertação não estava apenas na saída do porão, mas no amor e na aceitação que sua família precisava para se curar. A decisão estava prestes a mudar tudo. Será que ele conseguiria superar suas próprias correntes e descobrir a força que sempre teve dentro de si? A porta do porão parecia pesar mais do que o mundo inteiro sobre os ombros de João. Aquele pedaço de madeira, com seus arranhões e manchas de um tempo que ele gostaria de esquecer, agora simbolizava toda a sua luta. Ele passou a mão pela porta, sentindo a textura rugosa de fria. Uma fração de segundo e se lembrou do cheiro de tinta fresca, das risadas durante as tardes ensolaradas, momentos que agora pareciam tão distantes. Diante daquelas memórias, a voz de Ana ressoou em sua mente, suave e inocente. Papai, me conta uma história. A simplicidade da solicitação abalava tudo o que ele acreditava estar fazendo certo. Ele se afastou da porta, respirou fundo e finalmente virou a chave que se tornara um peso em seu coração.
O clique soou como um trovão no silêncio da casa. Quando ele abriu a porta, o calor do ambiente do porão se misturou com a brisa fria que entrava pela abertura. Ana e Pedro estavam sentados no chão, cercados de brinquedos espalhados. O olhar de Pedro, sempre atento e avesso ao escuro, trouxe a João uma nova esperança. Ana, com seu cabelo desgrenhado e sorriso largo, parecia brilhar mesmo na penumbra. "Oi, papai!" exclamou Ana, e seu grito era como um canto de pássaro livre. João sentiu seu coração se apertar, mas desta vez não era de culpa. Era uma vontade intensa de proteger aquelas vidas tão preciosas e vulneráveis. Ele se ajoelhou e a abraçou, fechando os olhos por um segundo, absorvendo aquele amor incondicional. "Vamos sair fora daqui, que tal?" perguntou, com a voz quase tremendo. Pedro assentiu com a cabeça, seus olhos brilhando. João se levantou com Ana em seus braços e a conduziu para o andar de cima. Cada passo que davam era como um grito de libertação. Todos os pensamentos de julgamento e reprovação começaram a se desfazer. Ele se lembrou do olhar de Maria, da sua preocupação, e de como, ao ignorá-la, estava se afastando de uma comunidade que poderia ajudá-lo. Naquele momento, ele decidiu que não apenas abriria a porta para as crianças, mas também para a amizade e o apoio que estava tão precisando. Necessitado. Ao subirem as escadas, o calor do lar tomou conta de seus corações, e o amor do pai se tornava palpável. Ana começou a cantar uma canção que haviam feito juntos, e Pedro bateu palmas, rindo. A alegria era contagiante, e mesmo em meio ao caos, João viu a força que sua família tinha. A dor não era mais uma barreira, mas um alicerce para um novo começo. Quando chegaram ao andar de cima, o cheiro do café fresco feito por Maria invadiu suas narinas. Ela estava ali, esperando, preocupada, mas ainda assim sorridente. "João, você está bem?" perguntou. Mas ao ver as crianças, seu semblante mudou de preocupação para alívio. Aquela cena, tão simples, transformou-se em um momento marcante. João sentiu o peso das correntes começando a se desfazer. "Sim, Maria, precisamos conversar. Eu não sei como comecei a me perder assim", ele confessou, a voz embargada. "Está tudo bem, você não está sozinho mais", ela respondeu. Uma conexão renovada se estabeleceu entre eles. O ciclo de dor estava prestes a ser quebrado. Mas ainda havia uma sombra pairando sobre eles. João sabia que o caminho à frente não seria fácil. A mente de um pai quebrado não se conserta da noite ao dia. Contudo, havia uma luz, um vislumbre de esperança, e novos desafios pulsavam na trajetória que estavam prestes a seguir. "E se eu falhar de novo?" pensou João, enquanto olhava para as crianças simplesmente se divertindo no local. Precisava se permitir acreditar em um futuro melhor, mas, e se as portas da dor se fechassem novamente? João olhou nos olhos de Maria, que esperava em silêncio, cheia de compaixão. O aroma do café quente ainda pairava no ar, misturando-se ao som de risadas vindas das crianças. Por um instante, pareceu que o mundo ao redor se aquietava, como se tudo o que importasse estivesse ali, naquelas paredes familiares. "Eu preciso entender o que aconteceu comigo", ele disse, a voz com um tremor inconfundível. Maria apenas assentiu, e João pôde ver a determinação em seu olhar. Juntos, se afastaram um pouco, dando espaço para as crianças brincarem. Ana e Pedro estavam agora fazendo uma pequena torre com bloquinhos. João sentiu seu coração se encher ao observar a cena. O jeito que Ana ajudava Pedro a escolher as peças era uma prova tangível de que havia uma luz dentro dele, mesmo quando a escuridão parecia tão presente. "Quando tudo isso começou, João?" Maria questionou, quebrando o silêncio. O tom dela era suave, mas a pergunta feroz. Era hora de cortar a profunda camada de dor que ainda o cercava. "Foi quando perdi o controle", ele começou, a voz quase apressada. Lembrou-se das noites intermináveis, dos sentimentos de impotência, da pressão de ser o pilar da família. Havia dias em que ele se sentia como um barco à deriva, em meio às tempestades da vida. "Eu queria ser forte, mas a verdade é que eu não sabia como", ele continuou, engolindo em seco. Os olhos de Maria brilhavam e, por um momento, João se sentiu vulnerável, mas aliviado. Era um começo. Era o primeiro passo para se permitir ser um pai de verdade. A vida não é só sobre correr, mas sobre saber parar e se deixar sentir, ela respondeu, a mão apertando a dele. "Você duvida do seu valor, mas eu vejo como você é forte, João. Um pai que ama, que luta por seus filhos." As palavras dela perfuraram a armadura que ele havia construído.
Lágrimas quentes brotaram de seus olhos, e ele rapidamente as afastou. Precisava ser forte, mas mais do que isso, precisava ser honesto. Eu não sabia como lidar com a deficiência do Pedro. Sempre me senti culpado, me sentindo incapaz de ser o pai que ele precisava. E Ana, ela é tão pequena, eu tinha medo de não conseguir. Maria sorriu tristemente. E essa é a beleza de sermos humanos. Temos medos, falhas, mas você não está sozinho. Essa jornada é sua, mas não precisa ser solitária. Podemos encontrar um caminho juntos. Ouvindo aquilo, João sentiu uma onda de esperança inundar seu corpo. Ele não sabia como, mas queria tentar. Ao se virar, viu as crianças. Pedro, concentrado, empilhando os bloquinhos sem se importar com o mundo ao seu redor. Ana, com seu brilho, pulava de alegria enquanto ajudava o irmão. A força familiar que sempre estivera ali começava a emergir. Era uma luz dourada dançando em meio ao que antes parecia escuridão sem fim. Quero fazer o melhor por eles, João declarou, a determinação tomando conta de seu ser. Quero que eles saibam que sempre estarão seguros, que estamos juntos, para sempre. Maria assentiu, os olhos cheios de encorajamento. Mas uma nova preocupação pairava no ar. E se a realidade da nossa vida não for suficiente para eles? E se a dificuldade continuar a aparecer? A frase ecoou, e ele percebeu que o caminho à frente era mais complexo do que parecia. Ele respirou fundo, refletindo sobre tudo o que ainda precisava enfrentar, as negociações com o passado e as sombras do futuro. Será que ele estava pronto para desvendar o que estava por trás de suas próprias inseguranças? Será que conseguiria se permitir mudar de verdade? O olhar de Pedro e Ana trazia uma pergunta, e ele sabia, a batalha estava longe de acabar. O próximo passo seria não apenas se reerguer, mas enfrentar os fantasmas que ainda o atormentavam. E se precisava fazer isso agora, pela família. Está pronto para enfrentar tudo isso? Maria murmurou, quebrando seu devaneio. João olhou para as crianças e sentiu um calor conhecido. Sim, eu estou. Mas e se falharmos? A vida é feita de tentativas, e tentaremos juntos, ela respondeu, com um sorriso. Mas na mente de João a dúvida ainda pairava. E se, no fundo, tudo isso fosse apenas um sonho? João sentou-se à mesa, observando Ana e Pedro brincarem. O barulho dos bloquinhos caindo era como batidas do seu coração, um lembrete constante do que estava em jogo. Ele sabia que tinha que enfrentar as sombras que pairavam sobre ele, mas o que se escondia por trás daquelas paredes ainda o apavorava. — Por que você está tão silencioso, papai? Ana perguntou, ao notar a expressão distante dele. O olhar curioso dela fez com que uma onda de culpa o atingisse. Aquela menininha de 3 anos não deveria ter que se preocupar com a tristeza do pai. Só estou pensando em como podemos brincar mais juntos, ele respondeu, forçando um sorriso que não chegou a atingir os olhos. Ana sorriu, a alegria iluminando seu rostinho. Pedro, por outro lado, ainda se concentrava em seu projeto de torres, sem perceber a tempestade emocional que seu pai enfrentava. Maria, que estava na cozinha, ouviu a conversa e decidiu interromper. — Vocês duas precisam de uma aventura. Que tal um piquenique no parque? A ideia fez o coração de João acelerar. Um passeio ao ar livre poderia ser o remédio que ele precisava. Mas, ao mesmo tempo, essa mudança o deixava nervoso. — Vamos, papai! Ana exclamou, puxando sua mão. O brilho nos olhos dela era contagiante. João olhou para Maria, que o incentivou com um aceno sutil. Ele havia prometido que tentaria. — Certo, vamos nos preparar, disse ele, respirando fundo. Mas, no fundo, uma parte dele hesitava. O receio de se expor a situações que não sabia como enfrentar voltou a atormentá-lo. E se as pessoas vissem suas fraquezas? E se alguém olhasse para Pedro e então para ele, julgando sua capacidade como pai? O parque estava repleto de risadas e cores. O cheiro de pipoca e algodão doce invadia seus sentidos, quase como se quisesse fazer João esquecer seus medos. Ele sentia um pequeno empurrão quando Ana avançou para pegar uma sequência de flores. Ela estava tão feliz, tão cheia de vida, que um sorriso involuntário surgiu em seu rosto. Pedro, com seu olhar poético, se encantava com tudo ao seu redor. Os crianções, as brincadeiras, até mesmo as folhas balançando no vento.
Era uma cena tão cotidiana, mas cheia de significado. Naquele momento, João conseguiu ver uma vida sem barreiras, um futuro onde cada um deles poderia ser livre de qualquer peso. Enquanto caminhavam, Ana se afastou um pouco e João se viu preso na dúvida de deixá-la explorar. "Ana, volta aqui!" ele gritou, com um tom que fez a menininha se virar. Naquele breve momento, ele percebeu que não podia proteger os filhos de tudo. O mundo era vasto e a curiosidade deles precisava ser alimentada, não cerceada. "Papai, olha! Olha o passarinho!" Ana gritou, já distraída de suas preocupações. O pássaro a fez rir e isso trouxe um calor no coração de João. Ele começou a perceber que a proteção não significava aprisionar, mas sim dar liberdade, mesmo que isso trouxesse riscos. A tarde passou e a alegria reinou, mas uma sombra não desapareceu completamente da mente de João. Ele ainda se perguntava sobre o que aconteceria quando o riso desaparecesse e as dificuldades voltassem. Quando chegou a hora de voltar para casa, uma sensação nova brotou dentro dele. Era a esperança, misturada com medo, pronta para dar vida a um novo dia. Ao caminharem em direção à saída do parque, um grupo de crianças passou correndo. Uma delas, sem querer, esbarrou em Pedro. O pequeno caiu e Ana parou, trazendo um olhar de desconcerto. João sentiu seu coração disparar e as memórias de frustração e impotência voltaram, como se quisessem tomar conta de seu espírito. Ele hesitou. O que seria a resposta naquele momento? Como agir? Se ele deixasse a raiva e o medo tomarem conta, todo o progresso feito naquela tarde poderia ir por água abaixo. Ao ver a inocência de Ana se transformar em preocupação, João respirou fundo. Ele sabia que teria que se colocar à frente dos filhos, não só para protegê-los, mas para ensiná-los que a vida, apesar de suas dificuldades, sempre poderia ser enfrentada de cabeça erguida. "Se algo dar errado, eu estarei aqui", murmurou a si mesmo, enquanto avançava. Mas ele não sabia que essa decisiva passagem iria desencadear uma sequência de eventos que mudariam tudo. E naquela hora, com o coração acelerado e a certeza brotando, a verdadeira jornada de João estava apenas começando. Poderia ele, finalmente, ser o pai que seus filhos precisavam? A queda de Pedro não foi apenas um tombo físico. Foi como se um balde de água fria tivesse despejado sobre João, trazendo de volta todos os medos que ele pensava ter superado. O rosto de Ana, estampando preocupação, amplificou sua insegurança. Ele se sentiu pequeno, impotente, cercado por risadas e brincadeiras alheias que, àquela altura, pareciam um insulto à sua dor interna. Pedro, sentado no chão, olhou para o irmão e para o pai. O jeito como ele se levantou, sacudindo a poeira do vestido, era quase poético em meio à confusão. "Estou bem, pai", disse ele, sua voz sonolenta e tranquila como um lençol de algodão. Aquela declaração cortou pela metade a tensão em João. O simples fato de ouvir o filho falar, mesmo em meio à dor, fez sua esperança brilhar um pouquinho mais. João se agachou, olhando nos olhos de Pedro. "Você tem certeza? Vamos para o médico, só para confirmar?" A sugestão saiu mais apressada do que ele gostaria. O medo ainda pulsava em seu peito, como um tambor que não queria silenciar. Mas Pedro, com um sorriso tímido, balançou a cabeça. "Só quero brincar." E ali estava ele, enfrentando um dilema eterno. O instinto de proteger versus o desejo de dar liberdade aos filhos. O que faria, se não somente para mostrar coragem, mas para ensinar que a vida nem sempre será um mar de rosas? Para cada queda, sempre haverá uma chance de levantar e seguir em frente. "Certo", João disse, tentando soletrar sua preocupação. "Vamos todos brincar um pouco mais então. O que vocês acham?" Ana correu em direção ao parque novamente, puxando Pedro pela mão. A determinação dela era contagiante, e João pôde sentir a adrenalina da luta interna sendo gradualmente substituída por um sopro de vida. Enquanto os filhos se afastavam, ele respirou fundo, quase surpreso com a própria coragem. Virar-se para o mundo não o tornava fraco, era um passo para a frente. Conforme o sol começou a se pôr, João se juntou a eles, rindo e brincando de esconde-esconde. A sensação de leveza, mesmo que temporária, trazia à tona uma verdade nova. Momentos ruins podem ser superados e substituídos por momentos bons, mesmo que fugazes. E naquela simplicidade, João encontrou um sopro de esperança.
Mas, em meio à risada e aos sorrisos, um olhar cruzou o horizonte. Um amigo do passado que não deveria estar ali. Ele se destacou entre as crianças, com um ar de desprezo, como se soubesse tudo que João tentava esconder. O passado que João pensou ter deixado para trás surgiu como um espectro familiar. O coração de João disparou. Parece que você tem estado ocupado, João, o homem disse, seus olhos brilhando com uma malícia sutil. Mas algumas coisas nunca mudam. A tensão mudou instantaneamente. João sentiu a adrenalina percorrer suas veias. O olhar em Pedro e Ana enquanto se divertiam era uma mistura de amor e proteção. Como ele poderia fazer o que era certo neste cenário que não pedia nada além de paz? Pai, quem é aquele senhor? Ana fez a pergunta ao mesmo tempo em que João lutava para encontrar uma resposta. A inocência dela foi um golpe em seu estômago. Como poderia explicar a um filho as sombras que não deveriam ser trazidas à luz? Ele respirou novamente, agora mais fundo. A imagem da família feliz estava ameaçada. O que aquela figura velha queria de verdade? Em um instante, a alegria do dia se tornara uma tempestade. Fiquem perto de mim, João disse, com a voz firme, mas com o coração trêmulo. E novamente a pergunta parecia ecoar. Ele seria capaz de proteger seus filhos não só de quedas, mas de fantasmas do passado? Era uma batalha constante, e ele sabia que estava prestes a se tornar mais intenso. O futuro que ele tanto queria construir poderia estar em perigo. E assim, o que deveria ser um dia feliz parecia se moldar em algo desconhecido e assustador, como relâmpagos numa noite clara. O que João faria? Como enfrentaria essa tempestade que se aproximava? A presença do homem pareceu trazer consigo a sombra de um passado que João se esforçara para enterrar. Ele se sentiu paralisado, como se as palavras tivessem desaparecido, sufocadas pelo medo. O olhar de Ana se alternava entre curiosidade e preocupação. Pedro, ainda despreocupado, girava em torno de si mesmo, alheio ao turbilhão emocional que tumultuava a mente do pai. Vamos brincar, papai, pediu Pedro, inocente, como se nada tivesse mudado. A voz dele era um sussurro de pureza em meio ao caos. Mas João sabia que a situação exigia mais do que brincadeiras. Ele precisava proteger os filhos. É só um velho conhecido. Não se preocupem, João disse, tentando soar calmo. A expressão do homem, porém, não deixava margem para dúvidas. Era uma lembrança viva de erros passados e decisões que custaram caro. Enquanto João observava o homem se aproximar, cada passo parecia ressoar como um aviso. Você quer ser pai, João? O homem insistiu, com um riso que ecoava como uma risada sinistra. Você sabe que a vida de um pai é cheia de desafios, não é? As palavras o feriram mais do que qualquer golpe físico. João queria gritar, queria confrontar aquele passado que não o deixava em paz. Mas seu instinto de proteção se sobrepunha à necessidade de se defender. Vamos, crianças, é hora de ir para casa, João disse, puxando os filhos para perto de si. Havia um ardor em seu peito, um desejo de mostrar que não se deixaria abalar. O sorriso de Ana se desfez e a incerteza tomou conta de sua expressão. Pedro, percebendo a mudança, segurou a mão do pai com mais firmeza. Mas a gente não terminou de brincar, Pedro protestou, a voz insistente de uma criança que ainda adorava a inocência do momento. João se agachou, olhando nos olhos do filho que brilhavam de ansiedade e confusão. Nós vamos brincar sim, mas em outro lugar, onde eu sei que estamos seguros. Vamos lá? João acenou para Ana, que ainda olhava para o homem. Havia uma batalha silenciosa entre o desejo de brincar e o instinto de proteção com uma pitada de ansiedade. E ele sentia que precisava ganhar essa batalha a qualquer custo. Assim que as crianças começaram a se mover, o homem chamou João novamente. Você não pode correr do seu passado, João. Ele sempre estará aqui, assim como a verdade sobre você. O eco das palavras pareceu se arrastar no ar carregado como um mau presságio. João apertou a mão de Pedro, corrigindo sua postura. Era um momento decisivo, a cortina subindo para o ato final de uma peça que ele não escolheu participar. A verdade,
A verdade é que eu sou um pai, e meu único dever é cuidar dos meus filhos, afirmou, com uma convicção renovada, enquanto os arrastava em direção à saída do parque. Ao longe, Ana se voltou para olhar o pai, sua doçura contrastando com a gravidade da situação. Papai, por que você está tão sério? A inocência dela cortou João como uma faca, trazendo uma mistura de amor e dor à superfície. Porque sempre existe algo que precisamos proteger, Ana. E mais do que nunca, ele percebeu que o maior desafio não seria enfrentar o homem, mas sim lidar com os medos dentro dele, aqueles que ele tanto queria esconder. Assim que se afastaram do parque, a pressão no peito de João parecia aumentar. Ele sabia que tinha mais a enfrentar do que os fantasmas do passado, e que as escolhas que faria dali em diante poderiam mudar tudo. E se a tempestade estivesse apenas começando? Quando você vai contar a verdade, pai? Você me prometeu que não esconderia mais nada, perguntou Ana, quebrando o silêncio, e a dúvida pairou no ar. João sentiu o peso da pergunta e soube que estava na hora de encarar o que mais temia. Um dia, meu bem, um dia eu contarei. Mas o que ele não sabia era que o dia impresso no destino já tinha chegado. João caminhou apressado, tentando desviar o olhar da rua em que o parque se situava. As vozes infantis que outrora traziam alegria, agora ecoavam como um lembrete sombrio de seu passado. Pedro, ainda preso à inocência da infância, segurava a mão do pai, enquanto Ana, cada vez mais atenta, o observava com uma mistura de preocupação e curiosidade. "Por que você não me disse que estava com medo, papai?" No tom suave de Ana havia uma profundidade que fazia o coração de João apertar. Ele se agachou novamente, quase no mesmo nível da filha, olhando em seus olhos grandes e expressivos. A tristeza que emanava dela era intensa, e João não queria alimentar ainda mais essas incertezas. "Não estou com medo, minha pequena, só estou preocupado", tentou ele. A palavra surgiu como uma nuvem escura. Preocupado com o passado que poderia voltar a assombrá-lo, preocupado em assegurar que o homem do parque não tivesse a oportunidade de entrar em suas vidas novamente. Pedro, que ouvira a conversa, inclinou a cabeça de lado e perguntou: "Mas, papai, o que ele queria?" Sem saber como explicar as complexidades da vida, João respirou fundo. Como poderia traduzir para os filhos a dor e a luta que ele enfrentara? "Ele só queria conversar. Mas não era um assunto para vocês", disse ele, buscando um jeito de tornar a situação mais leve. As crianças assentiram, mas a expressão de Ana dizia que ela não estava convencida. Ao chegarem em casa, João fechou a porta atrás de si, sentindo-se mais seguro ali. Mas a tranquilidade do lar parecia um frágil muro contra a tempestade que ainda se aproximava de sua vida. O cheiro de pão fresco vindo da cozinha lembrava-lhe de um tempo mais feliz, quando as coisas pareciam mais simples. Mas as memórias não eram apenas doces, eram recheadas de erros, mentiras e medos. "Vamos brincar de esconde-esconde!" Pedro exclamou, animado, enquanto se despedia do mundo real por um instante. Ana, por outro lado, já estava com a expressão de quem sabia que o brilho da brincadeira em breve desapareceria como a luz do dia. A ideia de diversão trouxe um leve sorriso ao rosto de João, mas o peso que carregava ainda era insuportável. Ele se forçou a agir normalmente, mostrando a Pedro onde se esconder. Contudo, a inocência das crianças contrastava com o turbilhão de pensamentos que batia na sua mente. "Pai, você acha que ele pode nos encontrar?" Ana perguntou enquanto se escondiam. A pergunta apegava-se no coração de João com uma força avassaladora. Ele não queria que suas crianças soubessem o perigo que assolava suas vidas. "Não, não se preocupe." "Com isso, papai está aqui e não deixará que nada de ruim aconteça", ele disse, mas suas palavras soaram vazias até mesmo para si. João não estava convencido por suas próprias promessas. Como ele poderia ter certeza de que o passado não retornaria? A ferida nunca havia cicatrizado completamente. A brincadeira prosseguia, mas o desejo de João de contar a verdade para Ana e Pedro assombrava cada movimento. Ele lutava contra o impulso de abrir o coração e confessar tudo. O que ele poderia expor sem prejudicar a alegria que ainda tinham?
mas a ideia de mantê-los na escuridão o consumia. Enquanto o jogo continuava, bastou um momento de descuido para que a porta da sala, ainda entreaberta, deixasse escapar o som de um carro parando na calçada. O coração de João disparou. Ele conhecia aquele carro. O homem do parque não estava apenas no passado, ele estava de volta, e agora a única certeza que João tinha era de que a tempestade finalmente havia chegado. "Quem está lá fora?" perguntou Ana com a voz aguda. O medo se misturou à curiosidade, e João teve certeza que o que menos queria era entrar naquele jogo sombrio que o destino havia preparado. "Fique aqui", ordenou, sua voz um misto de firmeza e desespero. Havia algo a ser feito, e ele sabia que precisava agir rápido. Afinal, a segurança de seus filhos dependia disso. Mas até onde ele poderia ir? João sentiu o coração martelando no peito, a adrenalina correu por suas veias como um raio. Cada passo que dava em direção à porta parecia um desafio, como se o destino quisesse impedir sua passagem. O que ele deveria fazer? O homem no carro poderia representar anos de dor, anos que ele lutou para enterrar. A lembrança de tudo o que aconteceu o assombrou como um fantasma. "Pedrinho, Ana, fiquem aqui!" João gritou, a voz cortando o silêncio como um grito de alerta. Ele precisava deles a salvo. Sussurros sussurrantes pareciam ecoar na casa, onde cada sombra se tornava um sinal de perigo iminente. Ele tomou coragem e avançou para a janela, espiando cautelosamente para fora. O homem estava lá, encostado no carro, a expressão dele indecifrável sob o brilho do sol. Afinal, o que ele queria agora? O que ele esperava? Enquanto seu corpo tremia de tensão, João buscou um plano. A mente dele corria a 1000 por hora, imagens de seu passado se misturando com o presente. Felicidade, preocupação e um medo profundo de que o ciclo de sofrimento pudesse recomeçar. Voltando-se devagar, ele encontrou Ana e Pedro na sala, sentados juntos, com os olhos arregalados de expectativa. O sorriso que antes estava no rosto do menino agora se desvanecera. Ana, com seu jeito inocente, segurava firme a mão do irmão, como se tentasse protegê-lo. Isso partiu o coração de João. O que ele havia prometido? A segurança deles deveria ser prioridade, mas como trancá-los para longe do mundo e ainda assim deixá-los sentir que tudo estava bem? "Vamos." "Descer para o porão, crianças", sugeriu ele, com mais firmeza do que realmente sentia. "É um jogo novo, esconde-esconde, só que em um lugar especial." Ana franziu a sobrancelha, desconfiada. "Eu não gosto do porão." "Eu prometo que é só por um momento", ele respondeu, tentando esconder a ansiedade na voz. Naquele instante, a ideia de protegê-los tornou-se mais urgente do que qualquer dúvida. Não podia deixá-los expostos ao que estava lá fora. Ninguém deveria saber o que acontecera no passado e como o homem poderia ter voltado. Com relutância, ele pegou a mão de Ana e levou os dois ao porão. A escada era estreita e escura, mas o espaço embaixo da casa parecia um santuário sombrio em comparação com o caos que se acumulava na superfície. Quando chegaram, João fechou a porta atrás de si, sua mão hesitando na maçaneta. O sentimento de segurança que ele desejava proporcionar a eles estava se transformando em claustrofobia. O porão cheirava a madeira envelhecida e um pouco a mofo, mas os olhos de Ana brilhavam com expectativa. Tudo o que ele queria era que aquele momento funcionasse como um abrigo seguro. "E se papai não voltar?" perguntou Pedro, a voz tremendo sutilmente. "Eu aposto que seu pai vai voltar rápido, não é, papai?" Ana tentou encorajar o irmão com um sorriso, mas mesmo aquela inocência não poderia abafar a apreensão que envolvia João. "Vou ficar aqui e guardá-los", João disse, tentando manter uma voz firme, mas o tremor em suas mãos entregava seu desespero interior. A insegurança que ele ansiava em esconder agora ameaçava explodir. Um estrondo na porta de entrada fez o coração dele parar. Era o homem. Aquela batida parecia um tambor que anunciava a chegada de um pesadelo. João segurou a respiração, esperando que o silêncio do porão pudesse desafiar o que estava por vir. Mas a única certeza que tinha era de que, independentemente do que acontecesse, ele lutaria até o fim. E agora, a verdadeira batalha pela segurança de sua família começava. Até onde ele iria para proteger os filhos do seu próprio passado sombrio?
A batida na porta ecoou pelo porão como um trovão, e João sentiu o estômago revirar. As crianças olhavam para ele com olhos grandes e assustados, e ele sabia que aquelas batidas poderiam ser o início de algo terrível. O peso da responsabilidade pressionava seus ombros como se o mundo inteiro estivesse ali, esperando. "Fiquem quietinhos, tá bom?" João mandou, tentando manter a voz suave, mas com um ed de urgência que não conseguiu esconder. O coração dele pulsava com a velocidade de um metrô, e cada pensamento se misturava com o medo de deixar as crianças desprotegidas. A batida se repetiu, mais forte, mais insistente. A intenção por trás daquelas pancadas se tornava clara. O homem estava determinado a entrar. Aquele rosto familiar, mais distante, carregava um peso que João apercebia na pele. Durante anos, ele havia feito o impossível para esquecer os momentos de dor, as traições e as decisões desesperadas. Agora, tudo estava de volta, batendo à sua porta. "É só o vento, é só o vento", Ana murmurou, buscando algo nos olhos do pai que pudesse aliviar o medo. João não soube o que responder. A verdade é que o que estava lá fora era muito mais do que um vento qualquer. Era a tempestade de um passado não resolvido. "Vamos jogar algo só para passar o tempo", João sugeriu, pegando algumas velas que estavam armazenadas em um canto. Acendeu uma delas e a luz tremeluzente iluminou os rostos inocentes, trazendo pequenas sombras dançantes nas paredes. "Que tal contarmos histórias, histórias de coragem?" "Você conta a minha favoritada", pediu Pedro, a voz ainda tremendo, mas agora parcialmente animada. Claro, era uma vez um valente guerreiro que protegia sua família de criaturas malignas. Esse guerreiro era conhecido por sua coragem e amor inabaláveis. E, enquanto narrava, as palavras flutuavam no ar como um feitiço, tentando prender o medo das crianças e substituí-lo por um pequeno brilho de esperança. Mas lá fora, a realidade se tornava cada vez mais ameaçadora. Os sons de passos pesados soavam agora como um eco de desafios. João sentiu a raiva e a dor crescente, uma mistura explosiva que queimava dentro dele. Ele não poderia deixar sua família sucumbir. A proteção deles era tudo. Mas, de repente, a luz da vela começou a vacilar, como se estivesse tentando chamar a atenção para algo. Foi quando um leve ranger de madeira o fez congelar. A porta do porão começou a se mover levemente. Algo ou alguém tentava forçá-la a abrir. "Aninha, Pedro, fica aqui", João disse, correndo para a porta e colocando o peso do corpo contra ela. Seu coração disparava. Estava determinado a não deixar o passado invadir seu presente. "Pai, tá com medo?", perguntou Pedro, o temor soando em sua voz jovem e sensível. "Não, não estou. Eu só estou lutando", respondeu João, a sinceridade em suas palavras tocando o fundo do seu ser. Mas ele mal conseguia acreditar na própria afirmação. O crime de sua vida estava prestes a ser revelado, e o que estava por trás daquela porta poderia ser sua pior lembrança. Enquanto a pressão na maçaneta crescia, seu olhar se encontrou com Ana. Ela estava assustada, mas havia uma força silenciosa em seu pequeno ser. Se precisava lutar, ele lutaria. E com um arrobo de coragem que não sabia que tinha, João decidiu que ele tinha um plano. Um plano que poderia muito bem mudar tudo. O que será que ele vai fazer? Era a única pergunta clara na mente dele, enquanto o lado opressivo de seu passado ameaçava desmoronar sua vida novamente. João respirou fundo, sentindo a madeira da porta pressionar contra seu corpo. A maçaneta rangia, e ele sabia que o homem estava determinado. A adrenalina fervia em suas veias. Era um momento decisivo. "Segurem-se firmes, crianças", gritou, embora visivelmente nervoso. O som da pressão na porta fazia seu coração pulsar forte. Ele queria que elas vissem seu medo. Não agora. O ranger de madeira aumentou, e a porta cedeu um pouco, revelando uma fresta de luz que cortava a escuridão do porão. João se empurrou contra a porta, vendo o rosto do homem se contorcer em um sorriso sarcástico através da abertura. "João, você não pode se esconder para sempre. O que você fez não pode ser esquecido.
A voz era cortante, cheia de desprezo e lembranças dolorosas. Eu sei quem você é, e você não tem lugar aqui, João disse, tentando infundir cada palavra com a força que sentia dentro de si. Aquela figura vinha do escuro, representando tudo o que ele tentava deixar para trás, mas ele não permitiria que aquele passado ameaçasse suas crianças. Você acha que pode ser pai após tudo o que aconteceu? O homem se inclinou para a frente, como se estivesse prestes a entrar de vez. O pânico ameaçou se apoderar de João, fazendo sua mente soar como um tambor ensurdecedor. Mas olhar para as crianças, com os olhos arregalados e cheios de temor, fez algo dentro dele despertar. Eu sou pai, sim, João gritou, encontrando uma força que não sabia que tinha. E vou protegê-los a qualquer custo. Com um ímpeto de coragem que não conhecia, ele apertou os músculos, empurrando ainda mais contra a porta. O som de risadas distantes do exterior parecia vir de um mundo totalmente diferente. Um mundo em que ele queria que seus filhos existissem sem temor. Também era a vida que ele desejava, cercado por amor, longe da dor. A porta começou a tremer mais intensamente, mas João não recuou. Ele sabia que o tempo estava se esgotando e seu plano precisava ser agora. Ana, Pedro, fiquem atrás de mim e não se mexam, disse ele. No fundo de seu coração, ele sabia que as crianças sentiriam seu medo, mas tinha que passar segurança para elas, mesmo que estivesse amedrontado por dentro. A pressão contra a porta aumentou, e com um esforço final, João usou toda a sua força para empurrar a porta até que ela se fechasse com um estrondo, bloqueando a entrada. O homem do lado de fora balançava a maçaneta furiosamente, mas João segurava firme, determinado a manter suas crianças a salvo. Você não sabe com quem está lidando? Gritou o homem. A raiva em sua voz reverberava na pequena sala. Você vai se arrepender de ter me ignorado. Então, uma ideia brilhante surgiu na mente de João. Ele olhou à volta e viu algumas caixas empilhadas no canto do porão. Rápido, ele fez um sinal para as crianças. Ana, Pedro, me ajudem a empurrar essas caixas. Por que, papai? Ana perguntou, ainda assustada, mas já começando a entender que algo importante estava em andamento. Para impedir que ele entre. Vamos! Ajoelhando-se, ele junto com as crianças começaram a empurrar as caixas em direção à porta. O peso das caixas era um alívio, uma forma de transpor sua provação interna e física. Quando eles conseguiram bloquear a entrada, João virou-se para as crianças, cujos olhos ainda estavam cheios de medo. Agora vamos encontrar um lugar seguro. A situação não está sob controle, mas temos que nos proteger. Ele queria acreditar em suas próprias palavras. Pedro olhou para o pai. Eu não sei se você pode fazer isso, pai. Se eu não lutar por vocês, quem o fará? João respondeu, sentindo as lágrimas se acumularem em seus olhos. Dizer isso trouxe uma nova determinação a ele. Precisava conseguir. Eles começaram a procurar uma janela no porão, um ponto de saída alternativo, enquanto os batimentos de socos e empurrões do homem na porta ecoavam atrás deles como um tambor de guerra. João encarou seus filhos. Nós vamos sair desta. Fiquem juntos e sigam minha voz. Estamos juntos, sempre. Eles finalmente avistaram uma janela pequena, empoeirada e coberta pela poeira do tempo. Ajude-me aqui, João disse, intensificando seus esforços enquanto puxava a janela para dentro. O plano estava em ação, e o mundo que eles conheciam fora da casa parecia inatingível. Contudo, não era o tempo de olhar para trás. Ele ouviu o homem atrás da porta grunhir, quase como se soubesse que o destino deles estava prestes a mudar. Finalmente, a janela cedeu e o barulho da madeira velha zambando uma nova brisa a seus rostos enquanto João empurrava a criança para fora. Ana, você é a primeira. Ele ajudou-a a subir e em seguida fez o mesmo com Pedro, sentindo-se mais seguro ao vê-los do lado de fora, respirando o ar fresco. Assim que ambos estavam para fora, João não hesitou em seguir. Ele sabia que a luta não acabaria quando saíssem do porão, mas aquela fuga os levava para mais perto da liberdade e da vida que sempre desejaram. Com um impulso, ele se lançou pela janela, caindo em um terreno macio. Os gritos do homem ecoavam atrás deles, mas quando ofereceu a volta, sentiu que tudo o que fez estava a um passo de se tornar realidade. Muito bem, crianças, agora vamos embora, rápido! Eles começaram a correr, suas risadas misturando-se com os gritos de seu passado, enquanto distantes, novos horizontes se abriam à frente.
Com cada passo, João havia deixado uma parte de sua história para trás. Pela primeira vez, ele se sentia forte o suficiente para lutar pelo futuro que realmente importava. E assim, ao correr com suas crianças, teve a certeza de que não estava mais preso em correntes invisíveis, mas cercado pelo amor e pela esperança que sempre existiram dentro dele. Agora, enquanto continuavam sua jornada, representavam a renovação e a força de uma nova vida. E no fundo, uma nova verdade se enraizava em sua mente. A paternidade era sobre resiliência e amor, e nada poderia mudar isso. A história deles estava só começando e, finalmente, o horizonte estava livre de sombras. Vocês precisam se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixem um like agora para alimentar o algoritmo. Comentem suas reações e teorias sobre este final e compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e ser parte dessa jornada emocionante. Não esperem nem mais um segundo.